Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like caso gostem do conteúdo, compartilhem. Aqueles que quiserem puderem contribuir aí com valor simbólico mensal para o canal, basta clicar ou bater o dedo aí no botão Seja Membro e sempre fiquem muito à vontade aí na seção dos comentários. Hoje vamos falar sobre validação de ego no Instagram. Mais uma nuance aí dessa rede social que é um dos grandes agentes de mudança comportamental e da dinâmica homem e mulher na modernidade. Lembrando sempre que as causas são diversas para você poder explicar o todo. O Instagram é apenas uma das várias nuances aí e nós é, estamos destrinchando várias dessas nuances já identificadas e aquelas que virão a ser identificadas no futuro ao longo da existência desse canal. Sempre baseado nos estímulos e recompensas no ambiente, que é o foco principal ao qual criei esse canal e vou sempre continuar criando conteúdo em cima disso. Então, para você entender a validação do ego no Instagram, é primeiro necessário entender que abarca um número gigantesco de mulheres e alguns homens também, obviamente, vários homens na verdade, mas esse vídeo aqui eu quero falar mais especificamente do comportamento feminino nessa chave. Porque é o seguinte, aquele cara que é blue pill, gadão, ou que ainda está iniciando esses assuntos, ele pode muito bem argumentar, mas tá, tudo isso aí que você está falando tem sentido, mas é um número pequeno de mulheres que são muito bonitas, que têm dezenas de milhares de seguidores, que são digital influencers, tem muita menina normal aí. É aí que está o pulo do gato, o problema, né? O grande problema. Essa questão do Instagram e a validação do ego e os estímulos e recompensas nesse ambiente virtual, nesse grande açúcar humano que é o Instagram, ele está abarcando muitas mulheres normais. Que se não existisse essa ferramenta, e indo um pouco mais além aqui agora, se não, antes mesmo do smartphone, eram pessoas normais. Não estou falando que eram mulheres santas, honradas e dignas de todos os aplausos, até porque os seres humanos, tanto homem quanto mulher, são cheios de defeitos, mas o Instagram ele é um estímulo muito brutal na sociedade e que transformou diversas pessoas que não tinham muito problema com essa questão de exposição ou que até achavam isso aí tosco, mas que viram o poder que tem de você botar uma foto mais sensual. Detalhe, vou avisar mais uma vez que tem muito, tá vindo muita gente nova no meu canal aí. Caso você caia de paraquedas esse vídeo aqui, eu não faço julgamentos morais. Quem já é inscrito aí tá cansado de ouvir isso em quase todo vídeo meu. Esse canal que não faz julgamento moral aqui, nós analisamos a coisa sob outro prisma, tá? Então, quando eu exponho, explico e falo determinados comportamentos aqui, não se trata da chave da moralidade, apenas aquilo que vai trazer de consequências graves no comportamento coletivo e na sociedade como um todo. Então, as mulheres querem postar foto de biquíni, quer fazer sensualizar, faça o que quiser. Eu não tô nem aí pra isso aí. A maioria dos meus inscritos também, pelo que eu vejo nos comentários, eles também não estão nem aí. Né, só estamos analisando aqui as consequências graves e o que está acontecendo com as mulheres depois que elas passam dos 30 anos. É aquelas que ficam solteiras e cada vez mais mulheres solteiras na sociedade, porque o nível de dopamina, o nível de desejo, o alvo que a mulher quer hoje, o homem-alvo que a mulher tem hoje num país igual ao Brasil, é cada vez mais escasso e quase impossível de se obter. Então, você tem muitas mulheres aí, medianas, gurias normais, gurias que não tinham um problema com, que não se achavam tanto, que não tinham essas exigências insanas antes dessa ferramenta se popularizar e mudar. Porque eu já falei aqui em outros vídeos que eu não acredito que o Instagram surgiu com esse objetivo tão maquiavélico ou que ele era algo tão danoso ali em 2012, 2013, quando ele surgiu. Acho que vejo até, na verdade o Instagram, se não me engano, surgiu em 2010, mas que ele se popularizou mesmo ali foi em 2012, 2013. Aqui no Brasil, principalmente 2013, depois que ele saiu de que era um aplicativo só para iOS, depois que ele virou algo para Android também, aí teve o boom dele. Mas ele era algo até minimalista, algo ao qual as pessoas que admiravam fotografias alternativas utilizavam e não tinha essa questão de story, de ser influencer, de publicidade nele, nem nada, não era algo tão voraz. Então, mas ao passo que ele foi se tornando uma ferramenta ao qual é possível você expor a sua vida 24 horas e efeitos e filtros e você ficar uma menina que é mediana ficar extremamente bonita através
ferramentas adicionais com o qual ele foi integrado no Instagram, você começou a ter problemas na sociedade. Por quê? Quando uma guria bota uma foto em determinado ângulo, determinada roupa, enfim, que foi normalizando determinados comportamentos, como tem muito gado no Brasil, mas lembrando sempre que cada vez mais esses homens gados, o gado para quem não sabe, o Blue Pillzão, a esmagadora maioria sabe, mas caso alguém, não é só gado, hoje tem uma conotação política aí que o pessoal fala, a esquerda se apossou desse termo, que inicialmente surgiu para zoar aqueles caras que ficavam bajulando mulher, vivendo em prol de mulher. É diferente de você gostar de mulher, que é absolutamente normal e todos nós gostamos. Estou falando aqui pelos homens e pelos meus inscritos aqui. Mas é uma coisa é você viver em função disso, ser aquele famoso escravo, né, da sua libido e ficar fazendo tudo em função de mulher. Então esse termo ele surge inicialmente para zoar esses caras, depois a esquerda acaba se apossando dele para zoar os eleitores aí do Bolsonaro, mas enfim. Nessa chave aqui ao qual eu tô falando, significa aquele cara que vai ficar reagindo, vai ficar mandando mensagem, todo story que uma guria bonita posta, ou foto que ela coloca no feed, o cara vai ficar comentando linda, vai ficar ali atormentando, importunando a mulher ali, ao passo que ela não tá nem aí pro cara. Então as mulheres, só que ao mesmo tempo que esses caras ficam orbitando em torno dessas mulheres, elas não estão nem aí pra eles, vão dar uma ou outra migalhas pra eles. Esses caras vão servir, alguns deles vão servir de amigo também, né? Vão ficar na friend zone, por aí vai, algo que a maioria dos homens já sabe. Só que é bom pro ego da mulher isso aí. Enquanto ela não consegue ali fisgar, ter uma noite com o alfa, com o destacado, com o bonitão, com o milionário que ela tá tentando atingir ali com essas fotos, ter um monte de cara ali bajulando o ego dela é bom pra ela. Faz bem, vai alimentando ela naqueles momentos ao qual, porque é o seguinte, como que é o ciclo da mulher moderna hoje, da mediana, da bonita e da muito bonita no Instagram? Da mulher solteira, no caso. Ela vai ficar tentando expor ao máximo a beleza dela, mesclando com algumas frasezinhas idiotas aí, com sofismas baratos, porque nós temos um movimento na sociedade hoje, um tanto quanto camuflado, mas nem tão camuflado assim, ao qual elas querem falar da seguinte maneira. Elas querem expor da seguinte maneira para que os homens pensem assim, mas isso até os gados, nem eles não estão caindo muito nisso aí, porque é um troço tão ridículo que todo mundo percebe que não tem o menor sentido. É até motivo de meme isso aí. As mulheres estão nessa de eu não quero ser só um rostinho bonitinho, né? Não sou só um rostinho bonito. Então elas mesclam essas fotos extremamente sensuais e angulações e filtros com algumas frasezinhas aí de reflexão, de amor próprio, de resiliência. Isso aí tá bem batido já, né? Frases místicas também, xamanismo, astrologia e por aí vai. Outra ferramenta muito interessante, o qual eu tô vendo muitas mulheres usarem no Instagram, é o seguinte. Elas abrem aquelas caixinhas de perguntas. Isso aí com certeza vocês já viram alguma amiga conhecida de vocês fazer isso aí. Aí elas abrem lá, tipo, pergunte qualquer coisa, o que você quer saber, ou até mesmo, às vezes é uma profissional liberal aí, uma arquiteta, advogada, médica, e ela abre lá para perguntar alguma coisa, nutricionista, alguma coisa da área, mas vai ter um monte de. Às vezes é até a própria mulher que comenta isso aí, mas eu não duvido nada que é um monte de gado que vai lá e comenta mesmo. Ah, linda, não sei o que, linda, solteira. Eu fico pasmo com o tanto de cara que fica perguntando, solteira, linda, não sei o que. E aí ela obviamente ela vai responder isso aí, vai compartilhar para todo mundo ver que ela é desejada, que ela precisa mostrar isso. E o ego dela está sendo validado ali. Tanto na esfera pessoal ali, porque ela lê o que alguém tem chamando ela de linda, e aí ela vai postar isso aí para os seguidores dela ver, e as seguidoras também, as amigas ver, ó, essa aqui é uma mulher desejada e não sei o que. Então assim, eu também. E geralmente os caras também perguntam: qual que é o que um homem tem que ter pra te agradar e não sei o quê. Aí ela vai fazer aquela velha lista patética que a mulher sempre vai falar. Se você perguntar pra mulher qual que é o homem ideal pra você, ela vai descrever um escravo. Tem que ser carinhoso, fiel, trabalhador, não sei o quê, não sei o quê. Eu passo que elas se atraem pelos cafajestes frios e insensíveis. Aquilo que o Miguel do Atitude Alfa fala é um negócio muito interessante. A mulher ela quer o alfa domado. Ela quer tudo que o cafajeste tem, de preferência que seja bonito e rico, e que ela consiga domar ele para ele ter alguns comportamentos beta ali, que ele seja romântico com ela e tudo mais. Ou seja,
Ela quer o melhor dos mundos, ao qual praticamente impossível conseguir. Os caras que as mulheres modernas desejam, pessoal, você tem que entender isso aí de uma vez por todas. Por que que a conta não vai fechar? Por que que nós estamos caminhando aí para um tremendo holocausto das encalhadas, ao qual uma ou outra sortuda, eu já falei que eu estimo em no máximo 5, de 1 a 5% solteironas aí que vão se dar bem ainda nessa roleta do amor. Porque os caras que elas querem não querem namorar com ninguém, quanto mais com essas mulheres aí que estão rodando no carrossel. Então, obviamente, elas não vão conseguir fisgar esses caras. Elas desejam caras aí que estão ficando com mulheres do Brasil inteiro que estão aproveitando muito bem esse feminismo, essa liberação sexual. Então, não tem por que elas quererem, não tem por que eles quererem, no caso, desculpa aí fazendo a correção, eles quererem namorar com alguém. Porque pra eles tá muito bom. E na verdade você nem precisa ser um cafajeste rico, bonito e destacado para o ambiente estar bom pra você. Se for um pouco acima da média ali, tá nos 20% do Brasil, 20% do Brasil nem precisa ser grande coisa, porque é um país pobre de homens muito feios. Então se for tiver uma beleza um pouco acima da média, um shape definido ali, um percentual baixo de gordura, uma renda um pouco acima da média, pra você vai estar muito bom também, vai ter mulher em abundância. E aplicando a Red Pill ainda, o qual você não, sabendo que hoje em dia é muito perigoso você namorar, casar, ter filho, ou coabitar com mulher, tem que pensar 1 milhão de vezes antes de fazer isso, principalmente a parte de morar junto e ter filho. O namorar ainda assim você pode tentar entrar ali num paraquedas ali que tem 5, 7% de chance de abrir, enfim, que eu não recomendo, mas caso queira entrar nessa aí, pense muito bem, filtre muito bem. Então, não precisa nem estar no topo do topo para ver que se você souber jogar o jogo ali, não correr riscos desnecessários, vai estar bom para você também. E antes da gente finalizar o vídeo, outro comportamento que eu estou notando das mulheres, o Bruno do Social Arts, ele destaca isso muito bem. Acho que ele é um dos melhores aí, se não o melhor youtuber brasileiro que explica essa chave de polo positivo, polo negativo. Você tem diversos caras fantásticos aí, Dom Sandro, Coruja do Carvalho, o Raccoon, que não tá mais no YouTube, que pra mim é o grande mestre supremo da Red Pill. Mas enfim, você tem o Miguel do Estúdio Alpha, o Junior Masters, o Caião, Desenvolvimento Alpha, o Léo Laser, o Zion, enfim, você tem muitos caras, epifania masculinista, tem muitos caras excepcionais aí, e o da visão do que é a vida. Mas o Brunão, acho que ele explica muito bem essa chave do polo positivo, polo negativo. Quando uma mulher realmente tá afim de um cara e tá ficando com um cara, geralmente ela que vai fazer ela que vai ficar cobrando fotinho story no Instagram, ela que vai ficar postando que tá com o cara, ela que vai ficar postando que tá jantando com o cara, enfim, ela que vai ficar tendo esses comportamentos aí. Agora, quando o cara quando você tá num relacionamento e é você num relacionamento ficando com uma guria e é você que posta mais foto, você que fica cobrando foto, você que fica cobrando ali o status da relação, fica falando, e aí, nós vamos namorar ou não vamos, meu amigo? Você está um passo do precipício. Então, por quê? Porque a mulher, quando ela tem o ego validado por parte do homem, ela já ganhou. Então, não tem por que ela querer ficar tentando disputar algo que ela já conquistou. Agora, quando ela precisa da sua imagem, precisa ficar postando tudo mais para ter o ego validado pela sociedade, que o Instagram, o grande motor do Instagram é essa validação social do ego, aí, cara, você tá numa posição mais confortável. Então, tá bem menos pior aí, se você tá num relacionamento ao qual você é a figura ao qual ela tem que ficar expondo. Então, se você é o troféu, você tá, não tô falando que tá bom e tudo mais. O ideal hoje, assim, para não correr risco nenhum, é não se envolver em relacionamento sério. É algo muito mais casual, esporádico, né? Para quem caso for continuar se envolvendo com mulher, é muito difícil continuar parando. Eu mesmo, particularmente, eu ainda tenho muitos envolvimentos esporádicos, mas coisa séria eu fujo igual o diabo foge da cruz. Então, se você ainda é o objeto, se você é o troféu, objeto de exposição, ainda está numa situação mais confortável, você tem menos chance de se ferrar. Porque risco zero não existe. O que existe aí é igual eu fiz no meu último vídeo, é controle de danos. Então, pra gente finalizar, fica a mensagem de hoje aí, observe muito bem esses comportamentos no Instagram, caixinha de pergunta, angulação de foto, filtro, mulher querendo comentário. Toda vez que a mulher se arruma, mesmo que ela for comer uma porção no barzinho com as amigas dela, ela vai postar uma selfie, vai ficar botando um story ali pra mostrar que ela tá arrumada. Então, assim, é uma coisa doentia isso aí. O Instagram realmente ele é um dos agentes aí, uma das várias causas aí
que deixaram as pessoas completamente estúpidas e burras. Então, principalmente as mulheres, elas estão viciadas nesse grande açúcar humano e qualquer coisa que elas for fazer, saiu de um treino, foi fazer uma caminhada, andar com o cachorro, elas têm que postar para vir vários betas aí falar linda, linda, linda. E esses betas aí, os caras, o nível deles está tão baixo, mas tão baixo, não só em beleza e dinheiro, mas também nessa questão de masculinidade, que eu acredito que nem quando essas mulheres tiverem 40 anos elas vão aceitar esses caras. Então, fica a mensagem de hoje aí. Um forte abraço a todos.